Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos dar sequência à nossa série de vídeos de defeitos que estão relacionados à esquerda do vídeo, né? Hoje é o vídeo número 10, defeitos Philips, parte 1, né? Meu nome é Paulo Roberto, os contatos estão aí, então vamos ver o que a gente pode encontrar sobre Philips. Bom, a nossa primeira situação é a 32 PFL 3404, que é uma televisão muito vendida, né? Ela fica com telas lavadas e com listas pretas, podendo ser que essas listas ou esse sintoma modifiquem, tá? Isso aí é um capacitor lá na placa drive, que é o C32. O que a gente chama de placa drive? A placa drive é aquela placa que não é VCOM, mas está conectada com a tela, tá? Ela está ligada na TCOM e faz alguns componentes na sua colocação que podem dar defeito, que é o caso do C32. O nosso outro caso é a 32 PFL 3605, né, sem imagem, com a tela toda branca, né? E o defeito é o resistor 3J18 de 750K. Ele fica debaixo da placa principal, tá? Na hora de procurar esse componente, fica ligado que na parte de cima você não vai achar ele. Bom, aqui a gente tem a 32PH G4900, né? Que ela fica com a imagem invertida. Isso aí ocorre quando a gente troca a placa principal, né? Normalmente é assim. Então o que acontece? Você tem uma sucessão de situações para fazer após o modo de serviço. Aí eu sugiro que vocês pausem o vídeo e printem a tela para poder descrever, senão fica muito longo a descrição do vídeo, né? O modo de serviço está aí. Se vocês perceberem, ele é igual ao modo de serviço da OC, porque isso aí foi feito após a junção das duas marcas. Agora a gente chega numa situação parecida com o item anterior, 32 PFL 5707, né? Só que agora a gente tem dois tipos de situações para corrigir, né? Uma imagem invertida, outra imagem ruim, como se fosse o efeito gama, né? Aquele defeito que o IC gama dá pra gente, né? Isso também é relacionado à troca da placa principal, né? Porque elas têm configurações diferentes. Então vamos ver cada etapa separadamente. A primeira situação qual é? Você vai desvirar a imagem, né? A imagem está invertida e você vai acionar, conforme está aí na tela, 062598, menu e 164, né? Vocês vejam que eu botei o 164 em vermelho, por quê? Porque faz referência à parte de baixo da imagem, né? O código 164, ele é tirado da etiqueta da tampa traseira da televisão que você está fazendo a correção, tá? Agora, a informação certa qual é? Vocês perceberem que, apesar de a gente estar falando aqui 164 nesse exemplo, né? Vocês têm que olhar na tampa traseira do modelo que está sendo feita a operação, porque mesmo que seja o mesmo modelo, né? A gente está dando exemplo aí da 32 PFL 4707, né? Mas mesmo que seja o mesmo modelo, esse número pode mudar lá na tampa traseira. Então o detalhe é vocês observarem e confirmar esse número. Agora a gente chega na segunda situação, né? Corrigir essa imagem ruim. Lembrando que isso aí é pertinente à troca da placa principal, né? Então o código é 062598, menu 002. Esse 002, se vocês observarem na parte de baixo do vídeo, é o código da etiqueta da tela, né? Você vai pegar os três últimos números da sequência da etiqueta e vai jogar nessa sequência de digitação, né? Lembrando que pode modificar. Então vocês vão ter que sempre que observarem, mesmo que seja o mesmo modelo, observarem o número da etiqueta, para não haver problemas. Agora a gente tem aqui uma 42 PFG 6519, né? Esse defeito aí, ele parece que é o IC gama da TCOM, né? Se você botar a imagem do defeito para os colegas observarem, todo mundo vai falar para você trocar IC gama, mas na realidade é o C103 em curto, lá na placa drive, que é aquela placa que faz a conexão com a tela que a gente mencionou antes, né? E na 32 PFL 3088, o diodo D9108 faz que ela não ligue, ok? Bom, aqui a gente tem uma 32 PFL 5007, né? Acho que a própria imagem está dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, né? Que é verificar o 241 e o 244, que são capacitores que tiram a imagem, né? Na realidade ela fica sem imagem com som, que é um defeito normal de TCOM e de VCOM, né? Sendo que esses dois capacitores eles vão matar o VGH, ok? Então a gente tem que verificar de todos os dois aí. Bom pessoal, chegamos aí num clássico,
né? Todo mundo acho que já ouviu falar, se não pegou esse defeito, né? Mas quem não pegou vai ficar conhecendo. É um defeito que dá no transformador do inverter, que trabalha com as lâmpadas, né? Os modelos relacionados aí são modelos de lâmpadas e não se limita somente a esses 3 modelos que estão marcados aí, né? Esse defeito dá com muita frequência em toda a televisão da Philips de LCD, que tem um transformador grande na saída das lâmpadas, né? Ele dá solda fria. A televisão não liga ou desliga intermitente, né? Mas pode ter uma consequência mais grave. E essa consequência vocês estão vendo aí. O transformador ele começa a dar mau contato, o cliente vai levando isso e vai ligando a televisão quando ela desliga, aí vai dando mau contato, aí ele não vai ligar para você, porque ele vai esperar dar defeito de vez. Só que quando ele liga para você para mostrar o defeito de vez, ele vai falar para você que saiu muita fumaça da televisão. E a resposta está aí. O transformador pega fogo. Aqui a gente está vendo o início do defeito, né? Uma solda fria. Esse aí é o pino do transformador do inverter, né? Ele já está começando a centelhar, só que vai evoluir para esse processo de pegar fogo aí na placa. E nessa imagem vocês estão vendo outra situação, né? Você veja que a carbonização pegou até o painel, né? Ela furou a placa, né? Que a maioria das vezes ela carboniza tanto que a placa fura. E uma observação que a gente deixar para vocês é o seguinte, né? Não tentem recuperar a placa, porque essa placa aí, quando ela carboniza, ela começa a dar defeito depois. Mesmo que você consiga reparar o ponto de carbonização, não vai valer a pena, depois vai dar garantia, né? Ela funciona um tempo, mas depois retorna o problema. Bom pessoal, aqui a gente tem 4 modelos que dão esse problema, né? Não tem imagem, o backlight fica apagado, né? Porque a partida das lâmpadas fica com dificuldade, justamente pelo circuito de proteção que atua aí no inverter, né? Então a Philips lançou aí um boletim que ela manda tirar o R405 e botar um jumper no lugar. Na realidade, essa modificação aí, você está matando a proteção aí. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que tinha um erro de projeto e esse erro de projeto foi corrigido fazendo a proteção ficar inoperante, né? Vocês fiquem ligados porque essa televisão, esses modelos, já são modelos que as lâmpadas já estão ficando cansadas, né? Mesmo que elas não tenham dado esse defeito antes, mas elas vão começar a dar agora, né? O tempo de vida das lâmpadas está se evoluindo, né? Está ficando em desgaste, então a lâmpada vai começar a alterar a corrente e vai fazer esse sintoma com mais frequência. Então fiquem ligados aí. Bom, a gente tem também agora outros 4 modelos que ficam queimando a R101 lá, né? Aí a consequência é um desses diodos que está relacionado aí, que estão fazendo essa queima aí. Enquanto você não encontrar o diodo responsável, o resistor vai ficar queimando, né? E já na 42 PFL 5403, a gente tem uma espécie de linhas coloridas no sentido horizontal, porém esse defeito aí pode modificar, porque o defeito é limpar o cabo flat da T-Com, né? Tanto na T-Com quanto na placa principal, né? E como a gente já tem comentado em outros vídeos, né? Esse tipo de problema que está ligado ao sinal LVDS se resolve limpando o conector, mas automaticamente a gente vai ter defeitos diferentes, tá? Bom pessoal, esse defeito aqui é um defeito até interessante, né? Porque muitas vezes você retira o aparelho para consertar na oficina e ele não aparece o defeito, né? O cliente vai falar para você que a televisão está desligando depois de um tempo, só que o cliente não vai se relacionar exatamente o tempo que tem. Porque o defeito aí igual ele tem uma espécie de autoprogramação de auto-desligar o aparelho depois de 2 ou 4 horas, que vai depender muito do tipo de aparelho, mas depois desse tempo, onde não há mais modificação de função, ou seja, você não aumenta o volume, ou não diminui, ou não muda de canal, não mexe no remoto, né? Essas televisões elas estão programadas para que você, uma vez que liga o aparelho e ele esteja funcionando, se durante 2 ou 4 horas, né, conforme o modelo, não houver mudança no controle remoto, ele vai entender que o usuário dormiu e vai desligar a televisão, né? Aí depois que você ligar, é mais 2 ou 4 horas para ela funcionar. Então a solução dela é bem simples, que é a atualização do software, né? Isso depois foi corrigido pela própria Philips. Mas o interessante aqui
é a observação do defeito, né? Porque veja bem, eu já peguei uma televisão dessa, né, e ela ficou em teste, aí eu mudava de canal, quer dizer, que toda vez que você muda uma função, mais 2 ou 4 horas para ela desligar. Então, o detalhe desse defeito é esse, fique alerta aí, ok? Aqui nessa parte do vídeo vocês estão vendo aí vários defeitos dos 4 modelos que estão relacionados, né? Então eu sugiro novamente que vocês pausem o vídeo, printem a tela para guardar a relação dos defeitos, né? A gente só vai comentar os que estão em lilás, que é o R602, 603, 604, que são na linha de start. Aí a televisão demora a partir, isso é um defeito muito comum, não só na Philips como em outros aparelhos, principalmente na Philco, né? E no outro defeito que está em lilás é o capacitor 2P10, que é um capacitor SMD na placa do remoto, né? Esse defeito que está relacionado aí, liga e aparece bloqueado e desliga, é um dos defeitos que ele pode dar, né? Na próxima imagem que a gente vai ver esse capacitor aí com a relação de defeitos, né? E na parte em vermelho fica mostrando F ou CF na tela, né? Então você tem que pressionar volume menos e programa menos, né? Aí durante 5 segundos que você vai tirar essas letras. Bom, aqui a gente está vendo o capacitor que a gente mencionou lá, que é o 2P10, que é de 10 micro, né? Então a gente tem que trocar ele. Esse capacitor aí, ele dá vários tipos de defeitos, né? Eles estão relacionados na parte de baixo, né? Não aceita remoto, não liga, então liga e aparece bloqueado e desliga depois. Então vejam que dependendo da modificação da capacitância dele, ele vai alterar o tipo de defeito, né? Fiquem ligados nisso aí. Aqui a gente chega numa situação relacionada a 32PFL3403, né? Ela não liga e a recomendação é trocar o fotoacoplador, né? Porém, vocês fiquem ligados porque a Philips está apresentando muito problema de fotoacoplador. Independente desse modelo que a gente está falando, tem outros modelos que o fotoacoplador já está dando problema, tá? E isso aí é crítico e muitas vezes a gente leva uma costa desse defeito. Agora a gente tem uns defeitos relacionados a 32PFL3404, né? O primeiro aí vocês estão vendo a imagem apagando no centro da tela, mas nas bordas normal, né? Nosso amigo Fernando Augusto lá de São Paulo mandou essa informação. São 4 capacitores que a gente tem que fazer a troca, né? Ou verificar, ressoldar, mas o ideal já fazer a troca direto, né? E tem também tela apagada sem backlight, né? É o IC801 com pino 22 em curto com pino 17, né? Na realidade a gente vai chegar lá, botar um multímetro entre esses dois pinos aí, né, em R/1. Se tiver um curto ali, com certeza o IC801 está com defeito, tá? E parada com ruído na fonte, substituir o CB1, que é o filtro maior da fonte, né, aquele de 450 volts. Aqui tem mais uma série de defeitos de 2 modelos, né? Para o vídeo não ficar extenso, né? Novamente eu peço para vocês pausarem o vídeo, dar um print na tela e salva essa relação de defeitos. Senão a gente ficou descrevendo um a um, vai ficar cumprido esse vídeo aqui, ok? Bom, gente, a gente tem 2 modelos aqui, a 32PFL3606 e a 40PFL5606, né? Elas não ligam, porém o detalhe é que todas as tensões da fonte estão normais. Isso é um defeito de firmware da televisão. Então você tem que fazer a atualização para uma versão mais recente para poder resolver esse defeito. E isso aí dá muito problema mesmo, dá com muita frequência. E já que a gente está falando de atualização de firmware, aí temos mais 3 modelos que dão muito defeito, tá? Principalmente a 32PFL4007, que é a que vendeu mais. Vocês vão encontrar esse defeito de ela liga, apresenta o logo da Philips e depois ela pode desligar ou não. Vai variar muito em função de como o software está corrompido, né? E temos também a 47PFL7403, né, que o transformador da fonte, o T101, está aberto, a televisão não vai ligar. Ó, a gente tem aqui uma 42PFL3507, né, ela vai ter som, o backlight vai estar aceso, mas não tem imagem, né? Nesse caso aí eu transistor Q400. E na 52PFL7803, ela desliga dando erro 6, né? É um defeito de atualização. O erro 6 vai ter 7 piscadas do LED lá, conforme a gente já sabe, que a gente viu muito isso no vídeo de Sony de autodiagnóstico.
Aí temos aqui um clássico da Philips, que é a 42 PFL 5332. Ele queima esse integrado oscilador, que está marcado na imagem aí, e tudo que está em volta dele, transistor, capacitor, fica tudo sendo queimado, né? E se você trocar o kit todo dela e não trocar o N de 6,2 que está mostrado aí na seta amarela, vai queimar tudo de novo, porque na realidade é ele que é o responsável de fazer essa faxina toda que tem aí, né? Então a ideia é, pegou esse modelo aí, está mexendo na etapa do inverter, com tudo queimado, troca o N, senão vai partir para o abraço de queimar tudo de novo. Pessoal, chegamos no final desse 10º vídeo do canal, né? Quero agradecer a todos que estiveram vendo o vídeo, né? E pedir uma força aí para a gente continuar esse trabalho, né? Se vocês continuarem dando a força, aí o trabalho vai ser fortalecido e a gente consegue dar sequência, tá? Mais uma vez, obrigado, forte abraço.